Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de gestão de águas pluviais e nós vamos falar ainda de aspectos básicos como a importância, por que nós temos que estudar essa gestão de águas pluviais. Então o objetivo hoje é a gente mostrar quais são os problemas que nós enfrentamos e por que o estudo e abordar essa disciplina se faz necessário. Bom, então essa é a pergunta que nós queremos responder durante essa aula. Qual que é a importância da gestão de águas pluviais, que também nós encontramos na literatura como drenagem urbana, gestão de águas pluviais. Como eu já disse anteriormente, a gente, nós da área, utilizamos muito a palavra drenagem urbana para referir a obras, e isso não necessariamente contempla todo o escopo. A parte da drenagem urbana ela precisa de uma parte de gestão que não necessariamente seja a obra civil em si. Então, o termo gestão de águas pluviais, o gestão e drenagem urbana, é mais adequado do que simplesmente drenagem urbana. E a primeira coisa que nós observamos, que vem à nossa mente quando a gente fala de drenagem urbana, é enchente. Então veja aqui que eu coloquei várias imagens para vocês. A primeira aqui, estou marcando aqui, é a marginal do Ribeirão Arrudas, na região central de Belo Horizonte. Vejam que existe uma obra de drenagem, vocês estão vendo aqui um canal, um canal de drenagem, o rio foi canalizado. E mesmo assim, vejam que não é suficiente para que a água seja escoada e evite enchente. Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que discutir depois, e nós iremos discutir sobre qual será a eficiência desse sistema de drenagem, no caso, nessa obra de drenagem. Aqui à direita nós temos outras fotografias de outras regiões, mostrando o que principalmente nós observamos aqui, quando se fala de drenagem urbana, que é o problema da enchente, os problemas de enchente, inundação e alagamentos. Tá? Então essa é a principal causa de se estudar drenagem urbana. As enchentes, inundações e alagamentos, depois nós vamos ver que existe uma diferença entre elas são ocasionadas por uma série de fatores, tá pessoal? A primeira delas, a gente consegue ver muito bem nessa imagem aqui da esquerda, que é a ocupação de áreas marginais, de áreas muito próximas aos cursos d'água. Isso é um problema. Essas populações que estão aqui estão sujeitas a um risco constante de inundação. Então esse é o primeiro problema que vai levar às enchentes urbanas, que é a questão do uso e ocupação do solo. E aí entra uma série de discussões de por que essas populações se instalam aqui, se são populações de baixa renda. Isso aí são outras questões que têm muito mais a ver com planejamento territorial e urbano. Mas, de fato, isso acontece, isso é um fator impactante para os problemas de enchente. Outro ponto importantíssimo, a gente vê aqui nessa figura de baixo, que é a questão de resíduos. Resíduos que estão obstruindo sistemas de drenagem urbana, que sejam aí as galerias ou, como vocês podem ver aqui, são canais superficiais. Vejam a quantidade de resíduos que nesse caso foi carregado por uma enxurrada. Vocês conseguem ver aqui pedaços do que parece ser um sofá, plástico, papel, que tem uma poltrona e uma série de outras coisas. E vocês se surpreenderiam com a quantidade de resíduos e os tipos de resíduos que a gente encontra nesses sistemas, que são os mais diversos possíveis. Vocês estão vendo sofá, mas a gente encontra pneu, roda de carro, para-choque, e dentre outras coisas aqui, que vão obstruir. E se vai obstruir, essa água não será escoada na hora que a chuva cair, e isso vai gerar alagamento. Outras coisas também que podem afetar, vocês podem ver que é uma obstrução natural do leito, na foto de cima. Vejam que aqui você tem uma calha do rio bem larga, e aqui o gestor, a prefeitura, que pode ser no caso aqui, fez uma ponte, mas o que ela fez? Ela restringiu a passagem de água.
Então isso acaba sendo, né, se for uma chuva muito grande, uma forma de você represar o curso d'água, né, e isso pode gerar um alagamento, né? Não estou falando que neste ponto existe alagamento, tá, pessoal? Esse tipo de obra pode sim gerar um estrangulamento, um barramento e acumular água, certo? Outra questão que também está muito relacionada à enchente do uso urbano é a questão de uso e ocupação do solo, né? A diminuição das áreas de vegetação nativa, das áreas de infiltração natural, dando espaço aí, né, à impermeabilização via concreto e via asfalto. Então vejam aqui, né, nessa figura, isso é muito bem exemplificado. Nós temos aqui, né, uma área natural de vegetação e aqui há um diagrama só de caráter ilustrativo para mostrar para vocês. Olha, dos 100% da água que cai nessa região, nós temos que 25% dela percola profundamente e vai recarregar os lençóis freáticos. Outros 25% vão infiltrar subsuperficialmente e vão ser utilizados pelas plantas ou mesmo ficar retido aqui no solo. Só nessa parcela aqui nós já temos 50% da água infiltrada, né? 50% de água infiltrada quer dizer que 50% dela, né, vai deixar de escoar superficialmente aqui. Vejam que grande parte da água ela é captada pela vegetação e retorna à atmosfera pela evapotranspiração, né, 40%. Em resumo, isso aqui é um exemplo bem simples: 10% da água da chuva vira escoamento superficial, via enxurrada, né? E isso aqui é extremamente importante. O que eu quero dizer? Quanto mais águas a gente tiver, pessoal, quanto mais permeável for esse terreno, mais vegetação tiver, menor será o escoamento superficial, que é justamente o que vai dar problemas, né, na drenagem urbana. À medida que isso vai passando, né, que na verdade que vai ocorrendo a ocupação e a urbanização, vejam que a impermeabilização do solo aumenta. E aí nós temos o que? Vamos pegar no último quadrinho aqui, em que nós temos já 75% a 100% do solo impermeabilizado, né? Vejam que a percolação agora, que antes era de 50%, ela passa a ser de 15%. Bom, e para onde vai essa água? Bom, ela vai ficar aqui na superfície. E se ela fica aqui na superfície, né, ela vai escoar superficialmente. Então vejam que isso aqui agora, ó, é o escoamento superficial. O que vocês observam? Que antes, né, no quadrinho aqui de cima, nós tínhamos cerca de 50% de filtração. Aqui nós já vamos ter 50%, 55% de escoamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a água que antes infiltrava, agora ela vai escoar superficialmente. Essa água antes, aqui no primeiro quadrinho, ela ia para o lençol freático e na época de seca, ela ia lá recarregar os cursos d'água superficiais. Agora, nos grandes centros urbanos, a gente observa o quê? Que durante o período de seca, a gente vê aquele filetezinho de água, né, na época de seca, parecendo que o rio não tem nada de água, basicamente porque não há recarga do lençol freático. A água que era para recarregar, ela escoa tudo superficialmente. E na época de chuva, né, a água que antes iria infiltrar, ela vai toda de uma vez para o curso d'água, né, que pode estar canalizado ou não, e é onde vai acontecer a enchente. Então vejam que as enchentes elas são somatórias de fatores. Permeabilização, né, problemas de uso e ocupação do solo, restrições, obras mal feitas, tudo isso entra no cálculo da obra. Na verdade, no cálculo da enchente, tá, pessoal? Desculpa. Uma outra grande importância, né, da drenagem urbana é para o abastecimento público. Como eu disse, a água ela tem que recarregar os lençóis, né? Ela tem que recarregar e essa água depois ela será usada por nós, né, para abastecimento público. Isso pode ser via uma captação superficial, como a gente está vendo aqui nessa foto da esquerda, tá? Ou pode ser por uma barragem de regularização, né? Então,
Isso aqui, né, uma barragem de regularização, nada mais é que uma barragem que junta água no período chuvoso para poder ofertar à população durante o ano inteiro. E como que a drenagem urbana ela vai nos ajudar no abastecimento público? Pode ser através dos estudos hidrológicos ou até das obras de barramento de condução de água nessas estruturas, né? Então é uma disciplina muito importante também para esse tipo, né, de obra. Da mesma forma, também a geração de energia elétrica depende, né, dos conceitos de hidrologia e drenagem urbana, né, que se fala. Nós temos 2 exemplos aqui de usinas hidrelétricas de grande produção de energia. Drenagem urbana também muito importante nas áreas urbanas, né, para a contenção de problemas, né, de erosão principalmente. O que nós estamos observando aqui, né, na verdade, são cursos d'água que na época dos seus períodos de cheia, eles acabam entrando aqui dentro desse maciço, né, e acabam rompendo essa estrutura toda. E vocês vejam que aqui já chega a ter uma insurgência de água subterrânea, tá, nessa figura. E uma coisa que é muito comum, né, nos grandes centros urbanos é a gente se deparar com essa foto aqui da direita, né, que é essa queda, né, de material na margem do rio. Basicamente isso acontece após os períodos de cheia, e eu vou explicar como que isso acontece. Tá? O que acontece aqui, pessoal, é que quando, né, ocorre a chuva, o rio vai ter o seu nível natural, né, ele vai subir, né, sua cota, né, ele vai subir aqui e vai inundar, né, essa parte, né, vai subir e inundar isso aqui. O que acontece nesse caso, pessoal? Acontece que a água vai entrar para dentro desse maciço, né, e o que nós teremos, né, é que esse material ele vai ser encharcado, né, ele vai se umedecer com a subida do nível freático, né, com o nível do rio. Depois que a chuva cessar, né, o nível de água dentro do canal ele vai fazer o que, gente? Ele vai cair, né, ele vai descer aqui, ó. Só que esse material, né, essa margem, ela ainda vai estar úmida. E a tendência da água é sair daqui, né, do material que ela está, umedecido, para a atmosfera, né? Ela vai tentar percolar. Só que ela tenta fazer isso de uma vez. Porque depois que a chuva cessa, esse nível de água ele se rebaixa muito rapidamente. Então a água tende a sair desse maciço de solo de uma vez só. Quando isso acontece, ele ocasiona essa ruptura que vocês estão vendo aqui, que em alguns casos pode ser até catastrófica e em cadeia. Eu coloquei para vocês aqui um vídeo, né? Esse aqui é um exemplo de como isso está acontecendo em uma região, né, urbana. Vejam que já ocorre, né, uma ameaça aqui de uma residência. Vocês estão vendo aqui uma residência. Esse vídeo está lá na descrição da página do Moodle. É uma reportagem bem simples e bem curta. Eu aconselho vocês a assistirem, né, essa reportagem. E também temos, né, em relação a isso, um fenômeno muito comum na região norte, que os índios batizaram de terras caídas, que é justamente isso que acontece, né? Nós temos os rios lá durante o período chuvoso, e aí pode ser por uma chuva isolada ou por uma estação climática diferenciada, a água sobe, né? O nível de água sobe repentinamente. Aqui fica bem mais claro, a água entra, né, infiltra dentro do maciço. A partir do momento em que a chuva cessa, né, o nível de água diminui, só que, né, o nível de água diminui muito rapidamente, só que esse maciço todo ele ainda está umedecido. Então a gente tem o rebaixamento rápido do nível de água, e aí esse maciço que está úmido e que está cheio de água, a água tende a sair rapidamente daqui para voltar para o curso d'água, e é onde acontece essa ruptura, que nesse caso, né, foi uma ruptura bem grande, né, e diria até que é uma ruptura em cadeia.
Essa foto que vocês estão vendo da esquerda, né, é o porto de Chibatão, na região norte, em que aconteceu esse problema. Tem um vídeo também lá na página do Moodle, vídeo do YouTube, mostrando como que ocorreu a ruptura, né? E vocês vão ver que parece que é uma areia movediça, uma coisa extremamente rápida, né, que acontece com esse fenômeno de rebaixamento rápido. Volto a dizer, isso lá é um fenômeno natural, né? Esse termo terras caídas foi batizado pelos próprios índios. Então tá aqui o link, né, do vídeo no YouTube. Ele está lá no Moodle também, então fiquem à vontade. É um vídeo bem curtinho, a título de curiosidade, para vocês verificarem como que esse processo ele é rápido, ele é instantâneo praticamente. Outra condição importante da drenagem urbana se refere à poluição, né? Quando não há drenagem urbana, e isso na maioria das vezes pode estar relacionado a esgoto sanitário, né? Essa água que não tem drenagem, ela vai para algum lugar. E geralmente, né, isso vai para rios, né, para lagos e lagoas. Se essa drenagem misturada com esgoto e sedimentos vai para um ambiente lêntico, lembrem lá da ecologia, o que é um ambiente lêntico? Águas de baixa energia, geralmente lagos e lagoas, nós vamos ter problema de eutrofização, que é o acúmulo de matéria orgânica. O que vocês estão vendo aqui é a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Há muitos anos atrás, né, o nível de eutrofização que ela chegou. Hoje, depois de um grande esforço para revitalizar, né, isso aqui já se encontra bem mais controlado, né, mas é um problema direto de drenagem urbana. Outro problema de drenagem urbana, pessoal, deslizamento. Né? Se não há drenagem, né, aqui no topo, né, e aqui a gente vê direitinho, não tem drenagem no topo e nem na berma desse barranco que a gente chama tecnicamente de talude, o que acontece com a água? A água vai infiltrar, né, nesse maciço de solo e vai instabilizar, né? A água começa a separar os grãos de solo até o momento em que essa massa vai romper, né? E aqui a gente vê muito bem uma ruptura que está gerando já um prejuízo de obstrução de uma via. Isso pode se dar em uma residência, né? A gente vê isso nos meses de janeiro, né, quando ocorrem deslizamentos, e infelizmente isso chega a atingir residências e a matar pessoas. Então, mais uma importância de obras, né, de conceitos de gestão de águas pluviais e drenagem urbana nesses pontos aqui. Uma outra coisa também que vem ganhado, né, um grande foco, né, principalmente pela escassez de fontes adequadas, né, de boas fontes para abastecimento público, é o aproveitamento da água de chuva, que pode ser tanto residencial quanto industrial. Nesse caso eu mostro para vocês, né, um aproveitamento de água de chuva que nesse caso não está sendo utilizado para consumo humano, mas você pode muito bem utilizar, como ele está colocando aqui, ó, a câmera está bem em cima do slide, mas para descarga de vasos sanitários, para piso, né, para lavar piso, para lavar carro, para lavar passeio, né, e isso já gera uma grande economia de água. Além de, claro, também você poder utilizá-la para rega de jardim, entre outros usos que consomem grande quantidade de água. Ah, professor, eu posso utilizar isso para abastecimento residencial, abastecimento público? Pode. Você pode, desde que haja um tratamento, uma cloração, né? Isso envolve um pouquinho mais de estudo, mas é possível sim hoje com as ferramentas que nós temos, tá? Então é uma coisa que a gente tem estudado muito, uma área que vem ganhando muito peso, né? Aproveitamento de água de chuva, que vai interferir depois lá na quantidade de água que vai para o sistema de drenagem, que vai chegar no rio e vai diminuir, né, o potencial de enchentes. E, né, o que vai gerar uma consequência direta disso tudo aqui, né, que a importância é o prejuízo. Né? Toda vez que a gente tem enchentes, enxurradas, inundações, nós vamos ter problemas. E aqui eu coloco só alguns deles. Né? Nós temos aqui, por exemplo, aqueles veículos que são arrastados pela correnteza. Né? Aquilo vai gerar problemas, vai gerar prejuízo. Risco de mortes, né, com afogamentos. Né? Infelizmente nós estamos acompanhando, né, nos períodos de chuva, então
pessoas que infelizmente vêm a óbito por causa de enchentes, né, de deslizamentos de terra. Interrupção de atividades comerciais são problemas, né, os custos de limpeza, de reparação de estruturas, de refazer obras de drenagem, tá? Isso tudo entra nessa equação. E aí nós temos também como quantificar esses prejuízos, né? E depois vocês deem uma olhadinha aqui. Esses prejuízos eles podem ser tangíveis, né? E eles podem ser intangíveis, né? O que é tangível? Aquilo que é palpável, né? Intangível é aquilo que eu não consigo medir diretamente, né? Então tem prejuízos que eu consigo quantificar e tem prejuízos que eu não consigo quantificar, né? É isso que eu tô colocando aqui, que é um estudo que o Nagem fez lá em... Tá aqui a referência, tá, pessoal? O Nagem fez lá em 2008, tá? Tá aqui a fonte. Então, um exemplo aqui de prejuízo tangível direto. Bom, aqui nós temos, né, a questão do prejuízo à propriedade. Então, aquela casa que foi invadida pela água, nós vamos ter móveis sendo consumidos e isso vai gerar um prejuízo tangível, né, direto, né? A pessoa perdeu aquele móvel, pode ter sua estrutura da sua casa danificada, enfim. Um prejuízo tangível indireto, né? A desvalorização do imóvel. Poxa, quem vai querer comprar um imóvel que já foi submetido a 2 períodos de cheia? Então é um prejuízo indireto da cheia. O que quer dizer com isso? Ele sofreu com a cheia, com a enchente, com a enxurrada que seja, mas o prejuízo não é decorrente daquele fenômeno exclusivo, né? Ele vem depois da enchente. Então essa que é a diferença entre direto e indireto. E aí quais são também os prejuízos indiretos, intangíveis, né, que eu não consigo quantificar? Empobrecimento progressivo da população, que é frequentemente atingida por enchentes. Veja bem, se uma população de baixa renda tem lá, né, o seu esforço para, por exemplo, comprar um sofá, um fogão, e aí vem uma enchente e leva esse produto, né, isso vai gerar um empobrecimento. E veja que eu estou dando um exemplo bem localizado, né, de uma obra específica, né, de um bem específico. Essas perdas econômicas progressivas, né, e sucessivas da população vão gerar um empobrecimento. E isso gera um prejuízo que a gente não consegue quantificar, por isso que ele está classificado aqui como intangível. Depois, quando vocês estiverem, né, analisando essa apresentação, eu disponibilizo o arquivo em PDF, deem uma olhada nesses arquivos ou congelem o vídeo aí para vocês analisarem que são diversos os prejuízos, né, da drenagem urbana quando ela não é feita de forma eficiente. E além disso, nós temos aí os problemas de prejuízos quando as obras não são feitas de forma adequada. Na descrição, né, lá do Moodle, tem um link de uma reportagem que está lá no G1 sobre, ela é um pouquinho antiga, tá? Mas sobre esse conduto lá em Porto Alegre, que é o conduto Álvaro Chaves, que está aqui, o conduto Álvaro Chaves, que é uma galeria, na verdade uma sequência de obras para drenagem urbana na região de Porto Alegre. Desde que ele entrou em operação, ele vem por sucessivos problemas de falha, de ruptura, já foi auditoria de Ministério Público, problema de investigação e por aí vai, até o Tribunal de Contas da União. Então tem lá uma reportagem só para vocês verem, né, que quando isso não é levado a sério ou é feito de qualquer forma, os prejuízos são bem grandes. Bom, gente, com isso a gente consegue visualizar, né, a importância da drenagem urbana e da gestão de águas pluviais para um bom funcionamento das cidades. Nos próximos vídeos, né, no próximo vídeo, eu vou falar já da questão de como essa drenagem urbana tem sido feita do passado até os dias atuais, né, e por que, mesmo com obras de drenagem urbana, a gente ainda tem enchentes em área urbana. Agradeço a vocês aí pela paciência, pela participação e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, né, e
um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo.